A maioria das pessoas se considera muito sortuda quando vêem todas as coisas boas que seus pais fizeram por elas. Mas a natureza sempre encontra um jeito de aumentar o nível um pouquinho mais. De passar meses sem dormir, manter os filhotes a salvo em seus estômagos. Até essa mamãe generosa que se sacrifica para alimentar o seu filhote guloso. Bom, sente-se e fique confortável, porque vamos dar uma olhada em alguns animais que são os melhores pais da natureza. O pequeno mimado. A maioria dos insetos não são famosos por serem pais dedicados ao cuidado dos seus filhotes. A maioria simplesmente bota os ovos e vai embora. No entanto, as mamães dos percevejos de fogo não poderiam ser mais diferentes. Infelizmente, para essas mamães, seus pequenos são muito exigentes para se alimentar e comem apenas o fruto de um tipo raro de árvore, chamada Schoeppia jasminodora. Mas isso não é tudo. O fruto precisa estar realmente maduro, ou eles não irão comer. Isso significa que as mamães percevejos saem por aí procurando incansavelmente pelo pedaço de fruta perfeito, que se chama drupa. E depois de todo o trabalho para achar uma drupa, que pesa mais do que o próprio inseto, ela tem que arrastar até o seu ninho. Então outras mães percevejo, que também estão em busca dessa comida tão preciosa, não vão deixar passar qualquer oportunidade de roubar tudo o que puderem encontrar. Mas enquanto as mães trabalham até a exaustão, seus filhotes ficam cada vez mais impacientes. Se eles ficarem tempo demais sem serem alimentados, eles vão deixar o ninho e partir em busca de uma mãe adotiva, que consiga fornecer uma quantidade maior de frutas. Então, quando a mãe descobre que seus próprios filhotes a abandonaram, outra logo vai descobrir que terá que trabalhar ainda mais para alimentar o dobro de boquinhas famintas. Para a mamãe percevejo, essa missão interminável de buscar comida vai eventualmente deixá-la tão exausta que ela acaba sucumbindo. Sim, elas literalmente vão morrer de trabalhar por seus filhotes. Mas e quanto aos filhotes? Será que eles irão chorar por suas mães? É claro que não. Em vez disso, eles irão se alimentar do cadáver como última refeição, antes de deixarem os ninhos de barriguinha cheia. E eu achando que meu sobrinho era mimado. Pinguim perseverante. Ter um filho já é trabalhoso o suficiente para qualquer um, mas cuidar de um bebê, nas planícies geladas da Antártica, parece um trabalho dos mais impossíveis. Ainda assim, esse é o destino dos papais pinguins imperadores, com as temperaturas despencando a até 87 graus Celsius negativos. É realmente muito frio, por isso nenhum tipo de planta cresce por lá. Infelizmente para os papais pinguins, isso significa que não há material para fazer ninhos. Então, em vez disso, essas corajosas aves desenvolveram seus próprios ninhos, também conhecido como papai. Por volta de maio, a fêmea bota um único ovo, que é colocado na bolsa de criação de seu parceiro sobre os seus pés. E é ali que o ovo fica. Assim que o pai incuba o ovo, a mãe parte em busca de comida por 2 meses. Isso significa que papai precisa cuidar não apenas de si mesmo, mas também do ovo, sem nenhuma comida. No entanto, não é só a fome que ele tem que enfrentar. Durante esse tempo, os pinguins machos têm que suportar o frio amargo, junto com ventos de até 144 km por hora. Infelizmente, papai pinguim tem que enfrentar essas condições congelantes da Antártica por excruciantes 75 dias. E tudo isso enquanto ele está incubando um ovo. Em comparação, os seres humanos não iriam aguentar 15 minutos nessas condições. Depois de 2 meses congelantes, o ovo choca e mamãe pinguim volta para casa. Mas não pense que ela passou esse tempo todo de férias. Pinguins imperadores nadam mais ou menos 80 km até chegarem ao oceano aberto, apenas para procurar comida. E essa pança cheia de peixe não é apenas para ela. Depois de voltar, as mamães pinguins regurgitam suas refeições semi-digeridas para os seus filhotes. No entanto, a tarefa não termina por aí. Demora meses, até que o filhote se desenvolva o bastante para ter a habilidade de caçar por conta própria. E durante esse período, os pais irão em turnos nessa longa jornada até as águas abertas, para encontrar comida para si e seus filhotes. Finalmente, depois de 150 dias, o filhote ganha sua independência e aprende a cuidar de si mesmo e se alimentar sozinho. Coisa que algumas crianças humanas aprendem apenas 30 anos depois. Apodas aloprados. Quando os pesquisadores levaram 21 fêmeas de Gymnophiona e seus ovos para fazer testes de laboratório, eles fizeram uma descoberta aterrorizante. Uma semana após os ovos eclodirem, as mamães desses pequenos anfíbios com cara de minhoca tinham perdido cerca de 1/7 do seu peso corporal. É o equivalente a uma humana perder mais ou menos 11 quilos. Mas o que causou tamanha perda de peso? Seria a pressão de botar ovos? Ou a pressão social para que ela volte logo para seu físico de antes de ter um filho? Na verdade, não. Porque os pesquisadores encontraram a massa corporal que faltava dentro do estômago dos filhotes. Mas ao contrário da pobre senhorita percevejo de fogo, esses filhotes não comem todo o corpo de suas mães. Em vez disso, eles se banqueteiam das camadas mais externas da pele de suas mães. Acontece que as células da pele dessas mamães são cheias de óleos e gorduras, que são perfeitos para ajudar os pequenos a crescer. Nesse frenesi alimentar que dura apenas alguns minutos, os filhotes arrancam pedaços da pele de suas mães e os devoram. Mas em apenas 2 dias, a pele das mamães Gymnophiona se recupera totalmente, pronta para um novo banquete. Isso ajuda os filhotes a se desenvolverem em uma velocidade meteórica. Em uma das subespécies, os filhotes Gymnophiona aumentam o seu peso em 86% em apenas 20 dias.
E embora possa parecer que oferecer a sua própria pele como alimento seja bem doloroso, essa atividade não machuca as mães. Na verdade, as mães Gymnophiona produzem uma camada espessa de tecido gorduroso, especialmente para alimentar os seus filhotes. Quem sou eu para dar opinião? Mas parece que amamentar é uma opção um pouco mais fácil, não é? Mas e você? Procurando alguma coisa para se alimentar? Então aperte os botões de curtir e se inscrever ali embaixo. E eu prometo um banquete de informações incríveis todos os dias, especialmente para você. Tudo feito? Maravilha. Agora, onde foi que eu parei mesmo? Ah, sim. Mamãe bocuda. Ah, o ciclídeo africano. Um dos melhores pais da natureza. Olha só para eles. Nadando pacificamente, com todos os seus filhotes em suas bocas. Como é que é? À primeira vista, pode parecer que os ciclídeos africanos estão comendo seus filhotes, mas na verdade é bem o contrário, porque eles estão de fato mantendo seus filhotes protegidos de uma ampla gama de predadores que começam a salivar só de pensar em encontrar um jovem ciclídeo. E esses pais acreditam que a melhor solução para garantir a sobrevivência é fazer de suas bocas um berçário. Esses ovos ficam dentro das bocas de seus pais até eclodirem, o que pode demorar 36 dias. Eu não sei o que é pior, a cãibra no queixo ou ficar mais de um mês sem comer. E mesmo depois dos ovos eclodirem, esses alevinos não estão a salvo dos predadores famintos. Se um ciclídeo fêmea sentir algum perigo, ela vai usar de alertas comportamentais para que seus filhotes nadem de volta para sua boca. E um desses perigos é o bagre-cuco. O mais estranho é que o cheiro dos filhotes de ciclídeo estimula esse predador a se reproduzir também. Quando o bagre-cuco ataca os ciclídeos, eles tentam acessar os ovos na boca dos peixes. Nesse momento, eles também deixam para trás alguns de seus próprios ovos. Isso sim que é abandonar as suas obrigações como pais. Às vezes, as mamães ciclídeos acabam fazendo um lanchinho de um de seus próprios ovos e os acolhem em sua já lotada boca. Mas, infelizmente, esse é um erro fatal. Os ovos de bagre-cuco eclodem antes dos ovos de ciclídeo, e quando eles eclodem, é realmente um banho de sangue dentro da boca da mamãe ciclídeo, já que o filhote de bagre-cuco devora cada um de seus companheiros de berçário. Quando o pequeno bagre-cuco assassino sai da boca da mamãe ciclídeo, ela com certeza ficaria furiosa, não é mesmo? Mas não. Os ciclídeos são os pais perfeitos e não conseguem evitar isso. Apesar de ter destruído uma geração inteira de jovens ciclídeos, o bagre-cuco ainda vai ser criado como um filho muito amado. Na verdade, os ciclídeos africanos são famosos por criarem os filhotes de bagre-cuco adotados, até que eles se tornem independentes. Parece que o trauma faz desses peixes pais ainda melhores. Uma escolha interessante. Se você achou a boca um lugar estranho para criar filhotes, imagine o estômago. Pois é, esse foi o berçário escolhido pelo agora extinto sapo platypus. Para começar, o macho fertiliza os ovos, antes da fêmea engolir o grupo inteiro. Ter mais ou menos 25 embriões dentro do estômago parece terrível o suficiente, mas as fêmeas também não podem comer quando os filhotes estão dentro dela. No total, a espera para que os girinos se desenvolvam é de nauseantes 7 semanas. Você pode pensar que esse ato maluco de guardar os próprios filhotes em seu estômago é uma péssima estratégia, já que os ácidos digestivos poderiam dissolver os ovinhos, como faz com a comida. Mas acontece que cada embrião tem uma arma secreta escondida em seus ovos, para evitar que isso aconteça. Na casca gelatinosa dos ovos, existe uma substância chamada PGE2. Esse composto tem a capacidade de neutralizar o ácido clorídrico dentro do estômago das mães. Conforme os filhotes crescem, o estômago pode ficar tão inchado que comprime os pulmões até colapsarem. Por sorte, a pele dos sapos é fina e cheia de vasos sanguíneos, o que permite que o oxigênio se dissolva com facilidade. Isso também permite que o dióxido de carbono escape, fazendo com que mamãe sapo consiga respirar através da pele. Por fim, depois de 7 longas semanas, é finalmente hora dos filhotes nascerem. E para soltar os seus filhotes, mamãe tem que apenas vomitar todos eles. Nojento. E para piorar ainda mais, o processo de nascimento pode se estender por até 7 dias. Ou seja, uma semana inteira vomitando filhotes. Parece uma ressaca e tanto. Elefantes excelentes. Acho que você já ouviu bastante sobre animais usando partes estranhas de seus corpos para proteger os seus filhotes. Mas não se preocupe, eu guardei alguns para depois. Por enquanto, vamos dar uma olhada nos elefantes, que, como a maioria dos mamíferos, têm seus filhotes através de um parto. Embora pareça um pouco mais normal, não quer dizer que seja menos doloroso. Esses majestosos mamíferos têm o maior tempo de gestação do reino animal, carregando seus filhotes por intensas 94 semanas, quase 2,5 vezes a gestação dos seres humanos. Além disso, essas mães dão à luz aos seus filhotes, pesando mais ou menos 113 quilos, o equivalente a 33 bebês humanos. Para ajudar a aliviar o fardo desses filhotes gigantes, a família das elefantas fêmeas divide os deveres maternos. A fêmea permanece com sua manada natal durante toda a sua vida, formando fortes laços familiares, onde mamãe e filhote frequentemente entrelaçam suas trombas, como forma de dar beijinhos e abraços. Mas não é só de amores e carinhos que a maternidade das elefantas é feita. Cuidar de um filhote tão grande requer leite, muito leite. Os elefantinhos consomem mais ou menos 9,5 litros de leite todos os dias e ganham mais de 13 quilos de peso corporal toda semana.
E como se ter que fornecer um suprimento de leite quase infinito já não fosse o bastante, as mamães elefantas também podem mudar a composição do seu leite para atender a qualquer necessidade do seu filhote. Pode parecer incrível, mas essas mães maravilhosas aprenderam a comer plantas com propriedades anti-inflamatórias para ajudar os seus filhotes a lidarem com a dolorosa fase onde os dentinhos estão nascendo. Obviamente, somente leite não é o suficiente para garantir a sobrevivência dos filhotes nas impiedosas planícies africanas. Predadores, incluindo leões, tigres e hienas, vão tentar de tudo para capturar os recém-nascidos. Se um desses assassinos começar a espreitar, a manada inteira de elefantes vai fazer um círculo ao redor dos jovens elefantes, como se fosse um escudo gigante. E se Deus me livre, um filhote elefante for capturado por um deles, nada no mundo vai ser capaz de impedir que mamãe elefante se vingue pelo ataque. Em 2021, houve um caso de mamãe elefante que dizimou um crocodilo simplesmente porque ele resolveu nadar perto demais de seu filhote. Eu que não quero mexer com essa mãe. Cenas da maternidade. Os elefantes não são os únicos animais que se superam para salvar a vida de seus filhotes. O borrelho de dupla coleira, encontrado nas Américas, fazem um show digno de Broadway para afastar ameaças de seus ovos. Os borrelhos botam seus ovos no chão, e as próprias cascas já são perfeitamente camufladas para parecerem pedras. Enquanto essa tática é bastante inteligente, isso ainda não é o suficiente para enganar predadores terrestres, como cobras, raposas e gatos. Mas ainda bem que esses pais são bem preparados. Sempre que um predador sente o cheiro do ninho, o borrelho finge que está machucado, normalmente simulando uma asa quebrada. À primeira vista, parece um jogador de futebol tentando cavar um pênalti, com uma interpretação realmente exagerada. Mas a intenção da ave é muito mais honesta. Fazendo isso, o borrelho chama a atenção da ameaça para si, desviando para longe do ninho. Quando uma raposa ou outro predador tem sua atenção presa no pássaro, ele anda ou manca para o mais longe possível do ninho. Então, quando a ameaça está longe o bastante do ninho, a ave machucada voa de volta para guardar e proteger os filhotes. O batuíra de capuz vermelho, encontrado na Austrália, executa uma técnica de distração parecida para proteger os seus ninhos. Assim como o borrelho, essas aves põem os seus ovos no chão. Mas ao contrário de seu amigo americano, esse pássaro não se contenta em fingir um machucado. É claro que não. A batuíra entra em um modo de disfarce completo, correndo com as costas arqueadas e a cauda abaixada. Essas aves imitam perfeitamente um roedor correndo. É dessa forma que eles atraem qualquer ameaça para longe dos ninhos. Bem que eu queria ter esse tipo de esperteza para herdar dos meus pais. Pipa-pipa tripofobia. Com sua aparência chata, tipo uma panqueca, o sapo pipa-pipa, nativo da América do Sul, parece mais uma vítima de atropelamento do que um anfíbio vivo. Mas se você achou a aparência dele meio assustadora, espera só até você ver como que eles se reproduzem. Eu bem que avisei que as histórias sobre nascimentos estranhos não tinham acabado ainda. Enquanto estão acasalando, o macho se prende às costas da fêmea. O casal então fica dando cambalhotas na água, com o macho se segurando como se estivesse em um rodeio. Iha! A cada volta, a fêmea solta alguns ovos, que são fertilizados pelo macho e posicionados nas costas dela. Finalmente, a pele das costas da fêmea começa a inchar, e os ovos, ai meu Deus, se afundam dentro da pele dela. Mas alguém começando a se sentir meio enjoado. Esse exercício pode durar horas, e no final, a fêmea pode até ter uma centena de ovos enfiados em suas costas. Mamãe sapo rapidamente cresce uma camada de pele para cobrir os ovos e protegê-los de qualquer ameaça. Isso significa que ela nunca deixa suas crias sozinhas. Isso que eu chamo de mãe super protetora. Assim que os ovos estão confortavelmente acomodados dentro da pele da mãe, pode levar até 4 meses para que os ovos cresçam e virem sapinhos. Cara, imagina só ter 100 bebês crescendo dentro das suas costas por 120 dias. E se isso já não fosse nojento o bastante, aqui vai algo mais asqueroso. Quando estão prontos, os sapinhos chutam para romper a pele das costas de sua mãe, para poderem vir ao mundo. Isso deixa a pele da mãe pontilhada, com dezenas de pequenos furos. Uma imagem para fazer qualquer um com tripofobia ter um colapso total. Por mais doloroso que possa parecer ter 100 bebês sapos forçando passagem por pequenos buracos na pele, a mamãe não sente qualquer tipo de desconforto. E quase que por um milagre, as costas das fêmeas parecem curadas em apenas 24 horas. E você achando que estrias eram ruins. Golfinhos dedicados. Os pais humanos conhecem o sofrimento causado pela privação do sono, graças ao choro incansável de seus filhos recém-nascidos. Mas se você acha isso difícil, espera só até ouvir o que eu tenho a dizer sobre o que as mães golfinho nariz de garrafa passam. Desde o nascimento, os golfinhos filhotes não dormem por pelo menos um mês. Por conta disso, as mamães que precisam se manter alertas para protegê-los também não dormem durante esse mês. Um estudo feito concluiu que os olhos da mãe ficam abertos por 99,6% do tempo durante os 2 primeiros meses de vida. Já entre os seres humanos, o maior tempo que alguém conseguiu ficar sem dormir foi por 11 dias. No entanto, mais que 3 dias em privação de sono já pode colocar você em risco de vida. Pesquisadores acreditam que o estranho comportamento permita que esses mamíferos aquáticos subam constantemente à superfície para respirar. Isso seria responsável pelo rápido desenvolvimento do bebê golfinho. O fato de ficar nadando constantemente e o estado de alerta também protegem a mãe e o filhote de ameaças.
além de ajudar os filhotes a manter a temperatura corporal, antes que consigam acumular uma camada de gordura para se manterem aquecidos. Se expor a um cansaço sem fim, com certeza é um grande sacrifício para uma mãe fazer. Mas os golfinhos nariz de garrafa não param por aí. Eles até mesmo podem ajudar a criar filhotes de outras espécies. Em 2014, pesquisadores encontraram uma mãe golfinho cuidando de seu próprio filhote e de um golfinho cabeça de melão adotado, que ficou com ela por mais de 3 anos. Essa adoção interespécies é ainda mais estranha porque as mães golfinho normalmente cuidam apenas de um filhote por vez. Ou essa golfinho nariz de garrafa adora ser mãe, ou ela realmente odeia dormir. Polvo pirado. Nas profundezas do oceano, as mamães polvo também estão fazendo sacrifícios por seus filhotes. Pode até parecer que esse molusco de 8 tentáculos não faz o tipo protetor, mas em 2014, cientistas gravaram um polvo nas profundezas do Oceano Pacífico, chocando seus ovos por incríveis 53 meses. O maior tempo já registrado entre todos os animais do planeta. Mas isso não é tudo. A maioria dos polvos são semélparas. Isso significa que eles morrem após se reproduzir. Embora para algumas espécies, isso não seja tão simples assim. As mamães polvo da Califórnia entram totalmente no modo autodestrutivo. Antes que seus ovos cheguem a eclodir, elas começam a bater com a cabeça nas pedras, param de se alimentar, arrancam seus tentáculos e até começam a se canibalizar. Em 2018, análises feitas em um polvo da Califórnia mostraram que depois de colocar os ovos, um gene nas glândulas ópticas começou a produzir uma quantidade crescente de 7-DHC. Esse é um composto tóxico que causa deficiência intelectual, automutilação e anomalias físicas, tanto em polvos quanto em seres humanos. Mas por que as mães polvo produzem essa toxina quando chegam a essa fase? Parece que elas estão tentando garantir que suas crias não sobrevivam, deixando elas sem nenhuma proteção. No entanto, os cientistas dizem que esse comportamento é para o benefício dos próprios filhotes. Uma teoria sugere que essa morte dramática distrai os predadores dos ovos. Mas a explicação mais plausível sugere algo um pouco mais desconcertante. Como os polvos são canibais, acredita-se que o aumento na produção de 7-DHC previne que as mamães comam seus próprios filhotes. Então, em vez de comer os seus próprios filhotes, as mães, no fim das contas, escolhem sacrificar a si mesmas. Se isso não é se sacrificar pelos filhos, eu não sei o que é. Calau claustrofóbico. A maioria das pessoas sofre em espaços pequenos, mas isso é ainda pior se tiver uma criança pequena gritando na sua cabeça. Às vezes parece um cenário de guerra para todos que tiveram filhos durante o lockdown, mas esse é o dia das mães das mamães Calau. Quando você vê uma dessas aves, que são encontradas na Ásia e na África, você pode ficar impressionado com suas belas cores ou com o estranho chifre que eles têm sobre o bico. Mas suas técnicas para criar os seus filhotes são ainda mais impressionantes. Em praticamente todas as espécies de Calau, a mãe vai construir o seu ninho em buracos de árvores ou fendas nas rochas, para proteger os filhotes de predadores. A entrada é pequena demais para as aves predatórias e altas demais para mamíferos caçadores. Uma vez que a mãe esteja confortável em sua nova casa, o pai traz pelotas de barro e excrementos, mistura tudo com saliva e constrói uma camada de lama ao redor do ninho. E dizem que o cavalheirismo morreu. Finalmente, o que resta é uma pequena abertura que conecta a mãe ao mundo exterior. Depois de se acomodar, a mãe bota os ovos. Nas maiores espécies de Calau, os ovos podem levar até 45 dias para eclodir. E durante todo esse tempo, as fêmeas têm que lidar com suas necessidades fisiológicas. Elas posicionam seus traseiros na abertura e atiram o excremento o mais longe possível, para que outros animais não sintam o cheiro do ninho. Tá, pelo menos ela não faz isso lá dentro. Depois que os filhotes nascem, mamãe Calau tem a tarefa incrível de lidar com a gritaria de suas crianças em um espaço minúsculo. Me parece a maternidade do inferno. Mas existe mais uma coisinha a ser resolvida: comida. É aí que o papai entra em cena. Uma vez que os ovos tenham eclodido, ele tem que fazer mais ou menos 70 viagens por dia até o ninho. Por não precisar delas enquanto está no ninho, a mamãe Calau perde suas penas de voo. Isso significa que se o macho não voltar para o ninho, as mamães e os filhotes podem morrer de fome. Sem pressão, papai. Por sorte, a maioria dos Calaus são parceiros para a vida inteira. Então, ser deixado pelo pai não é preocupação. Finalmente, depois de ficar meses confinada em um buraco apertado, escuro e barulhento, mamãe Calau pode sair do ninho e continuar cuidando de seus filhotes. Ah, a alegria de ser mãe. Salmão zumbi. Todo mundo tem um objetivo principal na vida. Qual é o seu? Talvez conseguir o carro dos sonhos? Trabalhar em uma coisa que você ama? Bom, no caso do salmão, o objetivo é nadar centenas de quilômetros rio acima para ter os seus filhotes. Não é bem o mesmo que querer comprar uma Lamborghini, na minha opinião, mas escuta só isso. Bebês salmão nascem em água doce e calma, e quando chega a hora, os salmões adolescentes percorrem sua jornada rio abaixo, até o oceano, em busca de um maior suprimento de alimentos. Depois de anos vivendo plenamente no oceano, o salmão, agora adulto, faz a colossal viagem de volta ao seu local de nascimento, anos atrás. Nessa imensa migração, conhecida como Corrida do Salmão, os peixes podem nadar mais de 3.200 km rio acima, nadando através do que for necessário, incluindo rodovias inundadas.
Isso é o equivalente a viajar de Los Angeles para Chicago. Mas eles têm que nadar tudo isso, rio acima. Acho que nem Michael Phelps ia conseguir encarar essa. Os cientistas acham que os salmões são capazes de encontrar o caminho de volta para casa, graças ao campo magnético da Terra. E que eles nascem com uma espécie de mapa magnético para ajudá-los a se localizar. E mesmo que ter um GPS integrado em sua cabeça pareça bem legal, isso não faz a viagem longa ser menos cansativa. Ok, mas por que os salmões fazem essa jornada mortal? Bom, tudo isso é para garantir uma qualidade de vida superior para seus filhotes. As calmas águas doces dão uma chance melhor aos filhotes de sobreviverem. Aqui existem menos ameaças, um monte de lugares para se esconder e uma oxigenação melhor da água. E agora chegou a parte onde o salmão tem seus filhotes e vivem felizes para sempre, não é mesmo? Errado. Na natureza não é tão simples assim. A tarefa mortal dessa migração leva a maioria das espécies de salmão à beira da morte. Mas em vez de falecer de um jeito gracioso, algumas espécies de salmão passam por uma situação realmente chocante. Uma vez que seus ovos estejam postos, a missão de vida do salmão está completa. Então, eles simplesmente param de comer. Em pouco tempo, a falta de comida e o cansaço da migração faz com que os seus corpos apodreçam de dentro para fora. Em pouco tempo, a podridão se espalha pela pele, fazendo sua carne despedaçar. Em alguns casos, eles vão até perder os olhos, até que eles fiquem parecendo a versão aquática de The Walking Dead. Então não é surpresa que eles sejam chamados de salmão zumbi. Esses salmões de aparência sinistra não vivem o suficiente nem para verem os seus ovos eclodirem. A natureza nem sempre é justa. Drama no deserto. Com suas 8 patinhas, abdômen elevado e presas de vampiro, as aranhas, com certeza, não são os animais favoritos da maioria das pessoas. Mas enquanto pessoas como eu acham aranhas aterrorizantes, o que a aranha no deserto tem que fazer para cuidar de seus filhotes pode fazer você perder o sono. Depois de copular, as fêmeas de aranha do deserto produzem mais enzimas digestivas para ajudar a dissolver as suas presas. Por conta disso, ela eventualmente vai conseguir fornecer mais nutrientes quando regurgitar a comida para os seus filhotes. Depois que os filhotes da aranha nascem, a mãe não vai comer nunca mais. Em vez disso, ela produz um caldo de presas, que ela regurgita. As enzimas digestivas também começam a dissolver os órgãos internos da própria mãe. Tudo é digerido, com exceção do coração, tripas e ovários. Eca! Mamãe então vai regurgitar essa sopa demoníaca por 2 semanas inteiras, cuspindo até 41% de sua massa corporal. Por mais nojento que pareça, os filhotes devoram um líquido asqueroso, que os ajuda a crescer até 3 vezes o tamanho original. Parece um shake de proteínas do próprio Satanás. Eventualmente, o estoque de comida acaba. Então essa é a hora dos filhotes de aranha encontrarem suas próprias presas, não é mesmo? Seria fácil demais. Em vez disso, eles vão fazer uma última refeição com a mãe, só que ela vai ser o jantar. Os filhotes perfuram o abdômen de suas mães, antes de drenarem suas entranhas. Ao invés de fugir desse pesadelo, a mãe simplesmente fica deitada e deixa que os filhotes a devorem viva. Que reunião de família complicada. Depois desse massacre, o que sobra é mais ou menos 4% da massa corporal original da mãe. Esses filhotes são realmente famintos. Agora, com a barriguinha cheia de mamãe, as pequenas aranhas saem do ninho, deixando para trás o exoesqueleto vazio de sua mãe. Ok, depois dessa eu nunca mais reclamo de qualquer coisa que minha mãe cozinhar. Mas e você? Se você pudesse ter qualquer um desses melhores pais do mundo, qual você iria escolher? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!